Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma noite aqui, nós estamos para termos o nosso culto de intercessão, onde estaremos louvando ao Senhor, intercedendo pela vida daqueles que sofrem e também meditando na palavra do Senhor. Palavra de Deus no Salmo de número 133, do verso de número 1 até o verso de número 3, ele diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aqui o salmista, o Salmo de Davi, ele está dizendo: ó, como é bom e agradável vivermos unidos como os irmãos. Ainda que distantes por causa da pandemia, ainda que online, mas nós estamos unidos numa só causa, estamos unidos por uma só oração, por um só clamor, que é pela presença do nosso Senhor Jesus, guardando e livrando as nossas cidades, o nosso estado, a nossa nação de todo o mal dessa pandemia, e que também, muito em breve, possamos, como Igreja de Cristo, voltarmos a nos reunir, a estarmos juntos, e pedimos ao Senhor que nos abençoe todos os dias da nossa vida. Então, nesse momento, eu quero convidar os irmãos aí da sua casa para que a gente possa estar orando, estar entregando ao Senhor tudo o que a gente vai fazer, tudo o que nós vamos fazer e orar nessa noite, para que Ele receba e derrame sobre as nossas vidas as suas bênçãos. Curve a sua cabeça, vamos orar. Enquanto isso, o louvor vai estar se posicionando para estar ministrando a nossa vida, para estar louvando junto conosco, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, Senhor, que tem feito em nossas vidas. Pai amado e querido, nessa noite, que o Senhor invada os nossos corações, a nossa vida, e que o Senhor receba, Pai, toda a nossa oração, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, tudo que formos colocar diante do Senhor, Pai, que seja escutado, seja atendido pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar agora louvando ao Senhor e depois vamos estar meditando a palavra de Deus. Amém. Boa noite, igreja, todos que estão aí em suas casas. Vamos louvar o nome do Senhor com muita alegria. Vamos declarar que o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação. A quem temeremos? Vamos declarar com muita alegria. Abra seu coração onde você estiver e esteja conosco em uma só voz, adorando o nome desse Deus poderoso. Amém? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
declarar? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Só em ti confiarei, eu nada temerei. E em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, e eu nada temerei. E em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Declare: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Declare: vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pois só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Pois só em ti confiarei, e eu nada temerei. E em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, papai, como é bom, ó Pai, estarmos aqui para te louvar e engrandecer o teu nome. Obrigada, Pai, por essa certeza que o Senhor virá nos buscar, ó Deus. Muito obrigada, Pai poderoso, por tanto amor que o Senhor tem por nossas vidas. Sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa salvação, e nada temeremos. Mesmo que você passar pelo fogo, você não será queimado, porque o Senhor nos prometeu que Ele nos ama, e Ele se entregou naquela cruz por você, pelos seus medos, por tudo que você tem. Engrandeça o nome do Senhor e declare que Ele é o nosso maior amor. E se eu passar pelo fogo, eu não me queimarei, não. E se eu passar por profundas águas, eu não me afogarei, não. E Ele está com você, declare: Tu estarás comigo. Tu estás comigo. E Ele é o seu Deus. Tu és meu Deus, o meu Senhor, a minha salvação. O teu braço forte
meu braço forte, fortaleza na angústia, eu confiarei em ti. Tu estarás comigo, tu estás comigo. Vamos declarar. E tu me amas, tu me amas, eu sei, e não abres mão de mim. Tu me amas, tu me amas, eu sei, e a minha alma sabe bem que tu me amas, tu me amas, eu sei, e não abres mão de mim. Tu me amas, tu me amas, eu sei, e a minha alma sabe bem, eu sei, me sustentas, eu sei, me conheces, tu és meu Deus, o meu Senhor, a minha salvação. Ele é o teu braço forte, meu braço forte, fortaleza na angústia, eu confiarei em ti. E Ele sempre está com você, tu estarás comigo. Declare aí da sua casa, tu estás comigo, e Ele te ama, e tu me amas, tu me amas, eu sei, e não abres mão de mim. Tu me amas, tu me amas, eu sei, e a minha alma sabe bem. Tu me amas, tu me amas, eu sei, e não abres mão de mim. Tu me amas, tu me amas, eu sei, a minha alma sabes bem, eu sei, me sustentas, eu sei, me conheces, eu sei, me sustentas, eu sei, me conheces. Eu sei, ó Deus, eu sei que o Senhor nos ama, Pai, o Senhor nos sustenta, por isso estamos alegres, ó Pai, de estarmos engrandecendo o Teu nome, ó Deus poderoso, pois sabemos que seguro estamos em Teus braços, ó Deus poderoso. O Senhor é quem nos protege e nos guarda, e o Senhor é bom. Descanse nos braços do Pai, amém? Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Faça essa oração ao Senhor. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, a
braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. E seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços é o meu descanso. Declare. E em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços é o meu descanso. 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 E o toque? O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o do Senhor, ó Pai. É o toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu Jesus. É o toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. É o toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu Jesus. Obrigado, Pai. Por isso estamos alegres, Pai. Nos alegramos em tua presença, Deus poderoso. Esse é o momento de trazermos os dízimos e ofertas à casa do Senhor. Tem sido momentos de angústia, né, que a gente tem passado, mas Deus tem tomado conta de tudo, Deus provê tudo, e não vai deixar o pão faltar na casa do justo. E eu gostaria de convidar vocês, a todos, né, a trazermos os dízimos e ofertas na casa do Pai. Aqui na igreja do Vale do Sol, aqui em Prudente, a gente pode fazer o Pix, que está aqui ou a transferência bancária, ou trazer na igreja mesmo. O pastor Jackson está sempre aqui, ou o presbítero Renato. Lá em Bernardes podem procurar as lideranças da igreja e também fazer a transferência para a conta que está aqui aqui na tela. E em Bernardes procurar a Regiane, ou também fazer a transferência para as contas da igreja. Peço que todos sejam generosos, da mesma forma que
Deus tem sido com todos nós e trazermos aquilo que é de fato de Deus, né? Ele que tem nos abençoado com tanto, é mais do que justo sermos gratos e devolvermos a parte que pertence a Deus em tudo isso. Deus abençoe a todos. A Ti bendiremos, ó Pai, para sempre, ó Deus. Vamos declarar essa canção de todo o nosso coração? A Ti bendirei para sempre. Em Ti confiarei, Senhor. A quem eu ame, não há outro a quem eu ame, Tu és tudo que eu desejo. Por isso nos alegramos em Ti, ó Deus, e eu me alegro em Ti. O nosso socorro vem de Ti, ó Deus poderoso. O Senhor é o nosso, ó Deus poderoso, nosso Deus forte. Não nos abalaremos, ó Pai, estamos em Ti, na Tua rocha, ó Pai. O Senhor é nossa rocha, ó Pai, por isso nos alegramos em Ti. Eu me alegro em Ti, e do Senhor direi, Tu és meu Deus, protetor, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor,
Obrigada, Jesus, por esse momento de estarmos aqui, ó Pai, Senhor. te louvando, engrandecendo o teu nome. Obrigada por esse privilégio, ó Papai. Deus poderoso, esteja, Pai, abençoando a vida de todos que estão assistindo essa transmissão, todos que estão nas suas casas. Pai poderoso, esteja confortando o coração de cada um, ó Pai. Em tempos difíceis que estamos passando, é o momento que temos que estar mais apegados em Ti. Por isso estamos alegres, porque o Senhor está conosco, ó Pai. O Senhor é nossa rocha. Obrigada, Jesus. Só temos que agradecer a Ti, ó Pai, e sabemos que o Senhor está conosco e não nos abandonará, ó Deus amado. Receba este louvor, ó Deus poderoso, que é para a honra e glória do Teu nome. Fala conosco, ó Pai, através da palavra. Usa, Pai, a vida do pastor para estar falando conosco o que o Senhor quer para os nossos corações. Em nome de Jesus, desde já eu te agradeço, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Muito bom, muito bom. Podemos louvar ao Senhor, podemos meditar também na palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler capítulo 24, verso 13 ao verso de número 35. Lucas, capítulo 24, verso de número 13 ao verso de número 35. Palavra de Deus nos diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutia, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único que, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorreu por todos os profetas, expunha-lhes o que seu a respeito constava em toda a Escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles constrangeram, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já o declina. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhe deu. Então lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles.
e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 outros com eles, os quais dizia: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Senhor Deus Pai de amor e misericórdia, nós estamos aqui nessa noite de intercessão, Pai. Nessa noite de clamarmos, de buscarmos no Senhor respostas para as nossas aflições, buscarmos no Senhor alívio para as feridas da nossa alma e tudo aquilo que nos sufoca, e só podemos fazer isso através da Tua palavra, Pai. Então fala conosco nesse momento e usa, Senhor, a minha vida, falar com as pessoas. Ilumina, Senhor, a minha mente, o meu coração, tira tudo aquilo que é da minha vontade, tudo aquilo que é do meu querer, e coloca, Senhor, na minha boca, nos meus lábios, aquilo que o Teu povo precisa ouvir, Senhor. Toca a mente, o coração de cada um, para que eles possam entender o que o Senhor quer falar com cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quando passamos esse período, da crucificação de Jesus, que passamos a celebração da ressurreição e também da Páscoa, nós começamos a desfrutar e a nos debruçarmos muito sobre esse texto de Lucas 24, contando essa história, também narrada pelos evangelhos como os discípulos no caminho de Emaús. E é uma das narrativas do Evangelho de Lucas ao qual nós lemos. Marcos fala sobre essa narrativa abreviada apenas em 2 versículos. E a gente lembra, que essa palavra Emaús, ela tem um significado de fonte de águas quentes, que era um povoado que ficava aproximadamente a 11 quilômetros de Jerusalém, de onde aqueles 2 discípulos saíam. E o contexto dessa história, como acabei de falar, todos nós sabemos, havia aproximadamente 3 dias da crucificação de Jesus, e esses homens não percebem, essa história que acontece junto deles, a ressurreição, e eles então não ficam em Jerusalém e caminham para essa nova estrada, e eles se encontram nesse caminho conversando e dizendo um ao outro, naqueles dias que eles falavam a respeito das coisas que tinham acontecido. E o que a gente pode aprender com a vida desses homens? Nós fôssemos entrar na situação da ressurreição, da Páscoa, de tantas outras coisas que são normativas desse texto, nós poderíamos aprender muitas coisas, mas hoje eu quero olhar para a vida desses 2 discípulos e trazer para mim e para você, para a gente poder melhorar um pouco o nosso relacionamento com o Senhor, para que a gente possa olhar no Senhor e buscarmos alguma referência, alguma intimidade. Então, quais são as lições que a gente aprende? Olha como é muito bom a gente estudar e pensar nesse texto, ao qual quando Jesus, lá no verso de 24, versículo 49, ele tinha dado uma autoridade, uma ordem a todos os seus discípulos, que ele dizia assim: eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade de Jerusalém até ser revestidos do poder do alto. Não saiam, vão para dentro das suas casas, entram para dentro do lugar, e que vocês possam permanecer ali orando. Aquela primeira coisa que a gente aprende com esses 2 homens é que eles estavam no caminho errado. Sabe, a atenção que a gente deve olhar aqui, que eles saíram daquele lugar ao qual o Senhor havia mandado, e eles estavam agora andando, caminhando, marchando para Emaús, sendo que eles deveriam permanecer em Jerusalém.
Eles estavam saindo do lugar de paz, porque não creram na promessa do Senhor, que Ele deveria ter ressuscitado ao terceiro dia, para que eles pudessem ter vida, e uma vida com abundância. Muitas vezes, eu e você, nós agimos dessa mesma forma. A situação naquele momento era catastrófica, as pessoas diziam: puxa, cadê o mestre de vocês? Cadê o salvador de vocês? Cadê o Messias de vocês? Cadê aquele que veio para redimir vocês? Cadê aquele que veio para salvar a vida de vocês? Foi morto no madeiro. E essa situação de caos, essa situação estabelecida de tragédia, essa situação estabelecida como de derrota para a vida daqueles discípulos, o colocaram em desespero. E esse desespero levaram eles a andar, a ir pelo caminho que não era o que o Senhor tinha mandado, não era o que o Senhor tinha designado para a vida deles. Eu e você, meu irmão e minha irmã, precisamos tomar muito cuidado com o caos, muito cuidado quando o nosso coração começa a sentir medo, muito cuidado quando a angústia, quando a lágrima, quando o desespero, quando o assombro encosta dentro dos nossos corações, porque a primeira coisa que isso faz é nos levar para um caminho longe do Senhor. Sabe, muitas vezes a gente não vai perceber que a gente está tão próximo do caminho certo, mas não estamos no caminho de Deus. Não estamos no caminho do Senhor, e a gente vai sendo tomado pelas notícias, a gente vai sendo tomado pelas coisas que vão chegando ao nosso coração, e o assombro vai tomando, e quando a gente olha, nós abandonamos o lugar onde nós deveríamos aguardar o cumprimento da promessa, e trilharmos um caminho simplesmente porque eu e você cremos naquele momento de desespero. Caminhar com Jesus significa abrir mão do que eu e você achamos certo, ou conveniente para fazer aquilo que Ele apenas nos pediu. Aquele momento, aqueles homens acharam: é conveniente ir embora, é conveniente sair daqui, é conveniente fazer isso, fazer aquilo. Jamais eles pararam para dizer o que é que a palavra de Deus nos diz, o que é que o Senhor nos diz. Cada dia que a gente vai passando, a gente vai vendo que pouco mais e poucos dias menos nós temos consultado muito pouco a palavra de Deus. Temos buscado referência para a nossa vida muito pouco naquilo que Deus fez por nós. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é um livro que ela contém resposta para os nossos problemas. Ela é o manual da minha e da sua vida. E se aquele homem tivesse voltado, parado, prestado atenção, diria: olha, o Senhor vai voltar, vocês fiquem aí orando e buscando, porque vocês serão revestidos do poder de Deus. Algo maravilhoso e fantástico vai acontecer com a vida de vocês. Mas a tragédia, mas aquele assombro, mas aquela decisão do coração deles, os levaram a andar por caminhos que não são de Deus. Cuidado, meu irmão, minha irmã, pare hoje, pense. Vivemos num momento onde todos os dias e todo momento nós somos totalmente constrangidos pela nossa fé. Todos os dias nós somos indagados: aonde é que está o nosso Jesus, aonde está o nosso Deus que não livra o mundo dessa pandemia, aonde que está Deus que está deixando os crentes passar por situação, aonde que está o Deus da vida de vocês que não está fazendo isso, que não está fazendo aquilo. E muitos estão abandonando a fé, muitos estão tomando caminhos que não são aqueles que Deus mandaram. E ao invés, muitos que estão passando pelo caminho difícil, por um caminho de dor, por um caminho dolorido, muitos aí que passaram pelo Covid, conseguiram olhar para pertencer muito mais perto de Deus. Os que conheciam a Deus estão pegando a estrada de Emaús, indo para longe. Sabe, pare nesse dia e vê que o mundo gera em nós pânico e sensação de derrota, de que o nosso Messias não está no meio de nós, que nós estamos abandonados, mas não é assim. Mas não é assim. Quando a gente lembra, da história de Moisés, Deus disse para Moisés: Moisés, fale com aquela pedra e ela dará água para vocês, e vocês matarão a sede nesse deserto.
Moisés, por naquele momento sido tomado pelo pânico, pelo cansaço, pela voz do povo que o exprimia, que dizia: você trouxe nós para esse deserto para morrer, você trouxe a gente para poder ser desmiuçado nesse deserto. Moisés, ao invés de seguir o que a palavra de Deus o mandara, ele, em vez de falar com a pedra, ele bateu na pedra e ficou fora da bênção de Deus, ficou fora da terra prometida. Irmão, irmã, tome cuidado para não tomar o caminho errado, para não ir para o caminho errado. Se Deus falou para você, faça isso, faça. Se a palavra de Deus está dizendo, mantém-se firme, pois nesse mundo tereis aflição, nesse mundo vocês terão perseguição, nesse mundo vocês serão perseguidos, nesse mundo vocês serão aflitos, nesse mundo vocês terão tantas coisas ruins, mas tem bom ânimo. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. E aí a gente vai começar a olhar para essa palavra, nós vamos começar a olhar para as coisas de Deus, e nada vai nos tirar do olho do Senhor, de olhar para a sua palavra, de pedir a sua mão, o seu cuidado sobre a nossa vida. Marcos, ele traz esse relato para nós, e a gente precisa ver que esses homens, além de conhecerem a Deus, eles não conheciam a Jesus. Eles andaram com Jesus pelo menos 3 anos, viram ele ressuscitar morto, dar vidas a cegos, vistas a cego, fazer paralítico andar, perdoar pecado, realizar todo tipo de sinal e maravilha, viram ele pregar o sermão do monte, mas não reconheceram Jesus. Quando você olha para o texto, diz que eles foram andando, o Senhor foi falando com eles e eles não reconheciam. Eles ainda não tinham tido uma experiência verdadeira com Jesus. Muitas vezes a gente precisa entender que a incredulidade vai nos impedir de olhar e de enxergar Jesus, que foi o que aconteceu com aqueles homens. Estavam tristes. Olha aí o verso de número 17, o que o texto vai dizer. Então perguntou Jesus: o que é que vos preocupa, de que tendes tratando a medidas que caminhais? Sabe o que é que te entristece? Eles viam Jesus só como um profeta, mas não como um Messias, como um Salvador. Eles, no verso de número 19, diz, o que é que eles perguntou? Você não sabe o que aconteceu com o Nazareno, com aquele que era profeta, com aquele que tinha e fazia as palavras se cumprir? Nós precisamos começar a crer em Jesus como nosso Salvador, como nosso Messias, não aquele que nos dá uma palavra, não aquele que opera um milagre. Você pode conhecer todos os milagres de Jesus, você pode até ter passado por um milagre de Jesus e não ir para o céu. Você pode ter experimentado toda a graça de Deus sobre a tua vida e mesmo assim descer ao inferno, pois não é o milagre que salva. O que salva é Jesus a nossa vida. E aqueles homens não reconheciam Jesus, precisavam ter uma experiência com Jesus. E nós todos os dias precisamos buscar essa experiência com Deus. Sabe, se você já recebeu de tudo de Deus, fale: Pai, o que eu preciso na verdade é ter uma experiência com o Senhor, é ter uma visão com o Senhor, é ter um relacionamento. O mundo precisa urgente se relacionar com Deus. O mundo está passando por tantas coisas ruins, o mundo está experimentando das coisas mais amargas e tomando o caminho de Emaús. Ao invés de pegar e caminhar para perto de Deus, ao invés de marchar para perto de Deus, está indo para mais longe de Deus ainda. Sabe, aqueles homens ainda estavam incrédulos, estavam tristes, ainda não viam Jesus como ele realmente era, como Salvador, ou seja, ainda não o conheciam. Você conhece Jesus ou só ouviu falar de Jesus? Essa é uma boa pergunta que eu faço para mim e gostaria que você falasse e fizesse para você mesmo. Você conhece Jesus ou você já ouviu falar de Jesus? Você teve uma experiência com Jesus ou ele é apenas uma história da Bíblia, ele é apenas uma história que os outros falam, ele é apenas um relato que te traz paz, ele é apenas uma luz, é um filósofo, é um mestre, é um não sei o que? Não, Jesus precisa ser o meu Messias, o meu Salvador, aquele que entrou na minha vida e que eu tenho um relacionamento e que eu conheço e que eu pratique e que eu ande na minha vida com ele.
Essa era a grande diferença daqueles discípulos que passaram a sua vida olhando Jesus fazer milagre, vendo o Senhor atravessando os lagos, atravessando o mar, fazendo pessoas andar por cima das águas, mas não tinham relacionamento com Ele. E a gente corre esse risco de estar na casa de Deus, estarmos ouvindo as coisas de Deus e não termos um relacionamento com Deus. Eles, na sua verdade, eles não andavam, estavam no caminho errado. A segunda coisa, eles não conheciam a Jesus. A terceira, eles não se conheciam. Ao responder o que Jesus perguntava sobre eles, demonstraram, além de não o conhecer, que também não conhecia. Disseram que os chefes dos sacerdotes e autoridades o crucificaram, ainda não tinham entendimento que Jesus havia morrido pelos seus pecados, que Jesus havia ido para a cruz para salvar as suas vidas, para dar a vida eterna. Eles não sabiam qual era a sua verdadeira identidade, que era de um pecador. Sabe, quando a gente se encontra com Jesus, tem um relacionamento com Jesus, quando a gente parte para perto de Jesus, a primeira coisa, quando nós temos uma espiritualidade pronta com Jesus, é reconhecer quem nós somos. Somos apenas, como dizia Isaías, somos um vermezinho. Nós somos apenas pecadores, imerecidos da graça de Deus, imerecidos do sacrifício de Deus, imerecidos da glória de Deus, e a gente não sabe disso. Muitas vezes a gente olha para os céus e diz assim: por que o Senhor está deixando eu passar por isso? Por que o Senhor não livra a minha vida? Por que a minha casa não está acontecendo? Porque enquanto a arrogância, a prepotência, a soberba for o diálogo da tua boca, meu irmão e minha irmã, a destruição é o teu destino. Porque quando a gente conhece, a gente diz: Senhor, entra na minha história, eu sou um miserável, olha o que eu fiz com a minha casa, olha o que eu fiz com a minha saúde, olha o que eu fiz com a minha família. Senhor, o Senhor escreveu coisas maravilhosas, o Senhor me deu os caminhos maravilhosos para mim andar, para mim ter uma família abençoada, para mim ter uma vida digna, para mim ser vitorioso, para mim ter tantas coisas boas, e olha o que eu estou fazendo. É reconhecer a identidade, a nossa pequenez, e muitas vezes o nosso maior erro é não reconhecer quem nós mesmos somos. E ainda temos a arrogância e a prepotência de irmos até Deus e culpá-lo por tudo que a gente está passando. Quantas pessoas estão culpando Deus pela pandemia, culpando Deus pelas coisas que estão acontecendo, e não a prepotência, a arrogância, a busca de poder, sabe, toda essa intolerância um pelo outro, que a gente já não sabe mais aonde ouvir ou buscar referência nesse mundo, porque é uma disputa tão grande que para poder ter poder na mão serve matar tanto de gente que for preciso. Nós somos pecadores, falhos, e não temos nenhum mérito em nós mesmos. A primeira coisa que eu e você precisamos reconhecer para termos uma experiência com Deus é sabermos quem Ele é. Aqueles homens se perderam. Jesus passou a sua vida dizendo para eles, o ministério de 3 anos, dizendo: olha, eu estou indo para a cruz para salvar o mundo, para fazer coisas para esse mundo se reconciliar. Pregou o sermão do monte, falou, e esses homens não entenderam quem verdadeiramente eles eram. Sabe, quando a gente volta na história, né, que eu gosto muito de olhar para as histórias, por exemplo, de Moisés, quando disse da pedra, ele morre para fora da terra que mana leite e mel, e o próprio Josué, que venceu várias batalhas com Moisés, já não acreditava que podia atravessar o Jordão. Aquele que atravessou o mar agora não atravessava o Jordão. Aquele que tinha um monte de história já não sabia mais se podia ir ou não, e Deus olha para ele e diz: marche. Porque quem é poderoso na minha e na tua vida é o Senhor Jesus. Quando reconhecemos a nossa pequenez, declaramos a grandeza de Deus na nossa vida. Declaramos a grandeza de Deus. Eu só estou aonde eu estou e sou o que sou, porque Deus está na minha vida. Agora, quando há arrogância, quando há soberba, quando nós não sabemos a nossa identidade, quando estamos no caminho errado, quando não temos intimidade, quando não conhecemos, como não conhecemos a Jesus, estamos com a vida toda bagunçada e não podemos ter ela como de maneira nenhuma
referência como convertidos ao Senhor. Por isso que hoje muitas pessoas zombam quando alguém diz: você é crente? E aí a pessoa tem até vergonha, muitos hoje nem falam que são crentes. Ah não, eu evito de falar porque dá polêmica. É nada, não fala porque não vive o que prega, porque não fala aquilo que está na palavra para a gente caminhar e andar. Sabe, Deus, Ele sempre diz para o homem da sua grandeza em poder acudir a sua vida, em fazer as coisas, e o homem sempre buscou um advogado, e o nosso advogado é Jesus, que intercede aos pés do Pai pela minha e pela tua vida, e a gente fica todo dia querendo buscar, querendo dar, querendo colocar alguém no lugar de Jesus na nossa vida. Isso se chama andar no caminho totalmente da contramão de Deus, andar totalmente, pois o véu que nos separava de Deus, agora já não separa mais. A semana passada eu coloquei no grupo da igreja: fica feliz um pai que tem tudo nas suas mãos, que tem tudo para dar ao seu filho, para dar para a sua casa, para dar para a sua família, e ele vê o seu filho pedindo para o vizinho, pedindo para os outros, e a gente está assim, pedindo para os outros, e não conhecemos o verdadeiro caminho de Deus. Então a gente começa a aprender com esses homens que nós estamos andando no caminho errado, que nós não conhecemos verdadeiramente Jesus, que eles não se reconheciam a mesmo e estavam decepcionados. Aqueles dois homens depositaram as suas esperanças em algo que Jesus não veio fazer. Sabe, Jesus não veio para aqueles homens para acabar com aquilo que eles queriam. Era em algo que Jesus não havia prometido para eles. Eles achavam que Jesus iria libertar eles, a nação judaica, de toda sujeição romana. Eles achavam que o Messias viria para destruir o Império Romano. E eles não entenderam a proposta de Jesus, que era algo muito maior, muito mais profundo, que era o perdão do pecado, que era a vida eterna, que eles estavam com seus olhos voltados para algo passageiro e efêmero, e o que o Senhor tinha para a vida deles era algo muito maior, muito profundo e eterno. Muitas vezes nós perdemos as nossas bênçãos porque ficamos preocupados com as coisas passageiras e esquecemos das coisas profundas e duradouras que o Senhor tem guardado para nós. Quantas coisas nós temos buscado para esse mundo? Você sabe que você é peregrino nesse mundo. Se tem um único lugar que você não é permanente, que você não vai ter vida eterna, é nesse mundo. Se você sabe que não tem nada que vai te dar prazer nessa vida, é esse mundo. A gente diz assim: ai pai, me dá um carro que eu vou ser feliz. Aí você tem um carro, você fala: agora me dá uma casa. Aí você tem a casa, aí você fala: ai Deus, eu precisava de 10 mil na minha conta. Aí você tem, e você nunca está saciado. Sabe por quê? Porque a nossa naturalidade, nós não fomos criados para viver nesse mundo, e sim na nova Jerusalém celestial, junto do nosso Rei, junto do nosso Pai. Nós fomos criados para a eternidade e não para esse mundo, e nada nesse mundo pode nos satisfazer. Por isso encontramos um vazio na nossa alma enorme, que nada nos completa nesse mundo. A única coisa que pode nos completar é Jesus. E eles ficavam tão preocupados com as coisas passageiras, que era destruir o Império Romano, que era destruir aquilo, que não olharam para a grande bênção, para a grande maravilha que o Senhor tinha feito para a vida deles. Ao dizer: é hoje o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu, eles estavam demonstrando que não criam no sobrenatural de Deus. Havia uma cultura que tudo que acontecesse até o terceiro dia, aquela pessoa podia movimentar, ou fazer, ou acontecer, ou até aquele morto, mas depois desse dia nada mais pudesse ser mutado. E eles, quando vão conversar com Jesus, ele diz: hoje já é o terceiro dia, nada aconteceu, quer dizer, não vai acontecer mais nada. Nós temos sido cristãos rasos, nós não acreditamos no sobrenatural de Deus, nós não buscamos experiências mais com Deus. Ai, a minha experiência com Deus, é lógico que nós temos totalmente um monte de coisa que é bênção, a comida na nossa mesa, as coisas que são tocáveis e palpáveis, mas quantas coisas sobrenatural Deus deixou para mim e para você viver.
Eis que dareis poder de pisar sobre serpente, escorpião. Eis que dareis poder para vocês orar e curar enfermo. Eis que vocês poderão expulsar demônios. Não, isso aí dá muito trabalho, isso aí não acontece não. Sabe aquela oração que a gente faz? Senhor, a tua palavra está dizendo que se eu tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu mandaria um monte passar daqui para ali, e o monte passaria. Então eu estou fechando meus olhos, Senhor, e eu vou orar para esse monte que está na minha frente passar. Aí a gente faz aquela oração bem assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas, o Senhor conhece a minha agonia, tira o monte da minha frente. E aí a gente olha, abre os olhos e olha, e o monte está ali, a gente diz assim: eu sabia, isso não ia mesmo te sair da nossa frente não. Primeiro, a gente não teve fé para orar. Segundo, a gente não gastou tempo com Deus. Terceiro, a gente não teve intimidade com Deus nas nossas orações. Nós temos cada dia mais, ao invés de ter experiência com Deus, temos sido rasos com Deus, não temos buscado verdadeiramente a presença de Deus, temos fobia da presença de Deus, estamos em ansiedade. Nós chegamos na presença de Deus com a pressa de ir embora. Você pega, agora estamos vivendo a pandemia, mas quando a gente estava com os cultos presenciais, quando passava de 1h30 os cultos, estava todos os crentes olhando no relógio: nossa, mas o pastor fala muito, mas eu preciso voltar para casa para quê? Para assistir o Fantástico, para ver tragédia, para poder fazer outras coisas que não vai te alimentar o resto da sua vida. Nós temos angústia e ansiedade de permanecer no Santo dos Santos, e isso é um grande problema para a nossa vida. Sabe, nós precisamos começar a olhar para as coisas de Deus e termos desejo do sobrenatural de Deus. Aqueles homens estavam decepcionados porque não viram Deus fazer o que eles queriam que acontecesse. E nós muitas vezes estamos assim. Mas comece a buscar a Deus, que Ele vai te mostrar que o que Ele tem separado e guardado para aqueles que o amam é muito maior. E nem você e nem sua casa consegue imaginar qual é esse milagre. Sabe, para nós concluirmos, aqueles homens não tinham de maneira nenhuma discernimento. Em algumas versões, Jesus os chama de nécio, o que significa tolo ou sem discernimento. Apesar deles conhecerem as profecias bíblicas a respeito de Jesus, não conseguiam entender que a cruz era o caminho para a glória de Deus. Não sabia o projeto e o propósito de Jesus. A maior história da humanidade estava acontecendo e desenrolando debaixo do nariz deles, mas eles não estavam discernindo o que estava acontecendo. Quantas pessoas agem igualmente hoje em dia? Mesmo presenciando o mover e o milagre de Deus de perto, não conseguem discernir e estão totalmente apáticos. Saia da sua apatia. Comece a buscar intimidade com Deus, comece a ter relacionamento com Deus, comece a fazer o oposto desse texto, comece a dizer: Pai, eu não quero andar de maneira nenhuma contra o seu caminho. Se a tua palavra manda ir ficar em Jerusalém, eu não vou para Emaús. Senhor, eu não quero de maneira nenhuma passar por essa vida sem te conhecer. Eu quero conhecer o Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor, eu quero buscar o Senhor, eu quero, Pai, me conhecer. Mostra quem eu sou, mostra verdadeiramente quem eu sou, Pai, para que eu possa me debruçar diante do Senhor. Tira as minhas decepções, mostra para mim o teu projeto, o teu plano, a tua vitória sobre as coisas que estão acontecendo na minha vida, para que eu possa viver, ó Pai, com discernimento. Quantas pessoas hoje estão agindo na apatia, mesmo precisando dos sinais e presenciando sinais e sinais proféticos do cumprimento da palavra de Deus dos fins dos tempos, tem negado a Cristo. Quantos têm feito isso? Só para nós podermos concluir, só quando Jesus partiu o pão é que o olho deles foram abertos. Sabe, eu fico imaginando naquele momento em que o Senhor partiu o pão e comeu com eles o pão e o peixe.
talvez tenha voltado na memória daqueles 2 discípulos, quando Jesus fez a partilha com aqueles 5.000 homens, e fora as mulheres e as crianças, e deu pão e deu peixe, e ali eles conheceram a Jesus, eles voltaram para Jesus, viram que aquilo era muito mais profundo. Sabe, o Senhor deixou bem claro que para nós reconhecermos Ele, precisamos sentar à mesa com Ele. Quando deixamos de partir o pão, deixamos de conhecer a Jesus. Quando paramos de vivenciar essas experiências, paramos de viver a Cristo. No final desse texto é fantástico e daria uma outra mensagem muito maravilhosa que eu quero deixar para você refletir aí na sua casa. 3 atitudes que aqueles homens tiveram à beira daquela fogueira. 3 atitudes que eles, quando estavam chegando perto daquele povoado, eles tiveram. Eles convidaram Jesus para entrar na sua casa. Olha o que o texto diz. Mas naquele mesmo momento, né, eles se constrangeram, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia declina. E então o Senhor entrou a ficar com eles. Está no verso 29. Eis que estou à tua porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Aqueles homens convidaram Jesus para entrar na casa deles, e Jesus entrou e foi partir e comer o pão com eles. Convide Jesus a entrar na sua casa hoje, que Ele vai te mostrar o caminho certo, Ele vai pegar e deixar se revelar a você. Se tem algo que mais Deus gosta de fazer conosco, é se revelar àqueles que são chamados seu filho. Deus vai deixar você se conhecer verdadeiramente, vai tirar a decepção, Deus vai te trazer coisas fantásticas. Convida Jesus a entrar na sua casa hoje, deixa Ele assumir a situação. Aqueles homens, olha que fantástico, quando Ele entrou para ficar com eles, e aconteceu quando estava à mesa, Ele tomou o pão, abençoou e partiu e lhe deu. Naquele momento a posição do anfitrião foi celebrar a mesa, foi celebrar a ceia. Quando você chama Deus, o convidado entra e te enche de graça, te enche de alegria, te enche de maravilha. Jesus naquele momento tomou a posição de anfitrião e serviu eles com pão, serviu eles com peixe, deu o alimento que eles precisavam. Os olhos deles abriram, os olhos deles enxergaram Jesus, os olhos deles viram a glória de Deus novamente. É tudo que eu preciso, é tudo que você precisa, é tudo que nós precisamos. Convidar Jesus hoje, convidar Ele a entrar. E aí Ele vai entrar na sua casa e vai fazer o papel de anfitrião. Era por costume naquela época, aquele que era convidado fazia parte. Sabe, o mais fantástico de tudo é que a terceira coisa que eles fazem ali é quando Deus se revela para eles, eles voltaram para Jerusalém correndo. Quando a gente convida Jesus, deixa Ele assumir a história, nós assumimos o caminho certo de novo. Nós tomamos a posição de filho, nós tomamos a posição de sermos salvos pelo nosso Messias, pelo nosso Senhor, e passamos a obedecer a palavra e voltamos correndo a viver junto com Ele e das coisas dEle. E quando eles voltam lá para Jerusalém e vão contar essas coisas maravilhosas, os outros dizem: olha, Ele também apareceu a outros aqui, e Ele já fez coisas maravilhosas, o nosso Deus vive. E as experiências foram fantásticas, porque aí eles contaram o quanto foi maravilhoso para eles, e muitos de nós estamos vivendo o caminho de Emaús. Mas a gente precisa entender uma coisa muito séria nessa história. Só 2 homens tiveram a oportunidade de mudar a rota e de reconhecer que Jesus era o Messias e voltou. Quantos foram embora de Jerusalém e nunca mais ninguém viu? Quantos saíram dali e nunca mais encontraram o caminho de volta? Talvez o Emaús que você está hoje é a melhor coisa para você retornar para Jerusalém. Ou você quer ficar perdido a vida inteira? Ou você quer vagar pelo mundo inteiro? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero clamar ao Senhor nessa vida, para que o Senhor, assim como se revelou a Paulo quando estava perdido na sua vida, e Paulo estava perdido num tempo onde matar, onde ter poder, onde ter dinheiro,
aonde ter autoridade era o que mais ele tinha nas suas mãos. E Deus ensinou para ele que melhor não é ter as coisas desse mundo, mas ter a paz que o Senhor nos deixou com esse mundo, que nós podemos ter quando encontramos com Ele. E Paulo, daquele homem que andava de palácio em palácio, passa a andar de a pé como um peregrino, e como muitas vezes dizendo: eu não tive o que comer, não tive o que vestir, não tive aonde ir. Pregar o Evangelho foi fome, foi dor, mas ele tinha o verdadeiro Messias. Eu não sei qual é o teu Emaús, e eu quero orar por você. 2 homens tiveram a oportunidade de voltar, um monte ficou perdido. Qual é a história que você quer dar para a tua vida? Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, nós estamos aqui, Pai, como teu povo, como igreja de Cristo Jesus, para suplicar ao Senhor que não queremos andar perdido, não queremos ser perdidos dos caminhos do Senhor, queremos viver aquilo que o Senhor tem separado para a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, nos faça voltar para os caminhos que são do Senhor, nos traz para perto daquilo que a Tua palavra nos manda fazer, nos dá sabedoria, nos dá discernimento. Pai, se revela a nós, tira tudo aquilo que está sobre os nossos olhos e tem causado cegueira. Em nome de Jesus, tira as vendas que tampam os nossos olhos, para nós não enxergarmos o espiritual. Nós temos olhado só para o racional, temos racionalizado a nossa fé, temos racionalizado o nosso Senhor, nós temos olhado somente para o Senhor fazer aquilo que está dentro do nosso coração. Não, Pai, seja feita a Tua vontade, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Nos dá discernimento para andarmos nos Teus caminhos, nas Tuas vontades, nas coisas que o Senhor tem separado para nós. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos convidar o Senhor a entrar na nossa casa, nós queremos convidar o Senhor a entrar na nossa vida, nós queremos convidar o Senhor a entrar no nosso coração, a varrer o nosso coração de todo ódio, de toda amargura, de toda ira, de todo rancor, de tudo aquilo que não perdoamos, das pessoas que prendemos com mágoa, com tantas coisas ruins. E queremos agora que o Senhor more com a paz que excede o nosso entendimento. Pai, nós queremos nos alimentar do Senhor. Sirva, Senhor, as nossas vidas, pois Tu és o pão, Tu és o sangue derramado sobre a nossa vida que nos dá o alimento. Tu és a água que jamais seca, Tu és a água que mata a nossa sede. Tu és, ó Deus, aquela fonte que emana do trono dos céus. Nos abençoa, Pai. Nos abençoe e nos faça correr de volta para perto do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus possa ter te abençoado com essa palavra, e nós vamos orar pelos pedidos que foram feitos através do Facebook, do YouTube, que você possa também passar lá no nosso Facebook, no YouTube, clica lá no joinha, curte os vídeos, se inscreva aí nas nossas páginas, que você possa também nos abençoar. A Meire pede pelos pais da Rosiane, a Leonícia, que está entubada na UTI, e Maurino, que também está internado, e pelo Flávio e sua irmã Maria do Carmo, que está também na UTI, a Priscila, pelo Silvano e Berta, que estão também com Covid, a Nina pede pelo Misola, que está entubado, e pela Naira, que fará uma cirurgia no sábado. Nós também oramos pela vida da dona Yolanda, da dona Irecê, do seu Rubens, do seu João Greco, da dona Odila, de todas as pessoas das nossas igrejas que precisam do cuidado, que precisam do milagre do Senhor sobre a vida. Que o Senhor cuide de cada família da igreja de Dracena, de cada família da igreja de Bernardes, de cada família da igreja do Vale do Sol, né? Agora no sábado, ou foi no domingo, nasceu a filhinha, foi sábado, né? Nasceu a filhinha do André, da Dani, né? Que hoje já estão em casa. Que Deus possa dar saúde, dar alegria,
dá muita paz para eles poderem viver agora um tempo de muitas coisas boas nas suas vidas com a chegada dessa criança, em nome de Jesus. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor e queremos, ó Deus, clamar a Ti, Pai. Clamar ao Senhor para que entre com a Tua provisão de milagre, de maravilha, sobre a vida daqueles que estão nos hospitais, precisando, Deus, de um milagre do Senhor, precisando da Tua cura, pessoas que estão, Pai amado, lutando contra câncer, pessoas que estão lutando contra tantas enfermidades, o Covid, pessoas que precisam ser curadas, Senhor. Passa, toca os seus pulmões, tira, Senhor, toda a infecção, toda a inflamação, todo o coágulo, toda a trombose, em nome de Jesus. Sara, restaura todos os pulmões das pessoas que estão internadas nas UTIs, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, aqueles que estão em tratamentos, na sua casa, nos hospitais, que o Senhor venha, Pai amado, tocar com a sua mão de cura, de graça e de misericórdia. Abençoa a vida dos médicos, dos enfermeiros, dos atendentes, dos faxineiros, dos cientistas, dos biólogos, de todos os médicos que trabalham em prol da medicina em busca de remédios, das vacinas, para que esse surto acabe no nosso país. Em nome de Jesus, tome essas pessoas nas tuas mãos, abençoa, Pai amado e querido, a vida de todos aqueles que estão nas suas casas. Guarda, Senhor, os cuida, livra de todo o mal, em nome de Jesus. Pai, converta o coração da esposa ao coração do seu marido, o coração do marido ao coração da sua esposa. Leva embora todo espírito de briga, de contenda, de separação, e coloca a tua unidade, o teu amor, a tua paz sobre cada família, sobre cada lar. Em nome de Jesus, converta o coração dos filhos ao coração dos pais, o coração dos pais ao coração dos filhos, o coração das famílias ao teu coração. Traga, Pai, as famílias para perto do Senhor. Não deixe com que Satanás e seus demônios toquem sobre as famílias e destrua. Traga libertação sobre as nossas vidas. Nos livra de todo o mal, porque Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória, Pai. Manifesta, Senhor, a Tua graça em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa ter te abençoado, que você possa ter tido graça, misericórdia de Deus na sua vida, e que hoje a palavra possa ter alcançado teu coração. Estaremos juntos novamente domingo às 10 horas da manhã, através do canal da IPI de Bernardes, e domingo às 18 horas, também pelo Vale do Sol. Deus te abençoe, que Deus te dê paz, fique com o Espírito de Deus aí na tua casa, que o Espírito Santo cura, restaura, te cubra, te encha de alegria e felicidade em nome de Jesus. Graça e paz do Senhor. Boa noite, em nome de Jesus.